O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um campo de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Quando ele entrou na casa de Deus, no campo em que habitar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só ao sacerdote é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, devotos de Santo Antônio, vocês que acompanham conosco essa transmissão, a liturgia de hoje traz duas palavras muito importantes: a promessa e a aliança. A promessa que Deus fez aos nossos antepassados, Ele a cumpriu como aliança a seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Então vejamos as leituras. A primeira leitura da carta aos Hebreus fala dessa aliança que Deus fez com Abraão, nosso pai na fé. O modelo do crente, o modelo do homem que acreditou nas promessas de Deus. Deus diz para ele: larga tudo, larga sua terra, vai para uma terra estrangeira e eu vou estar com você e você vai ser pai de uma grande nação. Imagine, um homem que já era velho, não tinha filho. Como que Deus fez uma promessa? E ele acreditou nas promessas de Deus, largou tudo e fez conforme o Senhor o ordenou. Então ele é o exemplo dessa promessa, de quem confia na promessa de Deus. Muitas vezes nós somos assim, a gente confia na promessa de Deus, mas fala assim: mas aí se você for mais já acabou, não tem confiança. Para Deus, ou você confia ou não confia, ou deixa Ele conduzir a sua história com a sua colaboração. Mas tem gente que fala: eu confio em Deus, mas quer conduzir do seu jeito. Que confiança é essa? A Deus a gente entrega e nós somos colaboradores dele na missão, ou seja, na nossa salvação. Então temos que acreditar. E a leitura diz assim que a esperança é uma âncora firme, colocada realmente para a nossa salvação. Então acreditar nas promessas de Deus, Deus nunca falha nas suas promessas. E qual que é a maior promessa dele? É a salvação de todos nós. Como que ele realizou isso? Com a morte do seu filho na cruz. Não só promessa, mas aliança feita no sangue do próprio filho. Então isso é importante a gente compreender, como diz o salmista, que o Senhor se lembra sempre da sua aliança. Uma aliança feita com a humanidade, uma aliança para salvar cada um de nós. Então isso é importante a gente compreender. Porque, gente, quando lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, diz assim, que Deus fez tudo, fez todas as coisas. Chamou Adão e passou tudo à sua frente para ele nominar, que tudo estaria a seu serviço. Portanto, toda a criação está a serviço da humanidade, ou seja, do homem. Só que muitas vezes nessa sociedade que nós estamos vivendo, nós estamos invertendo isso. As coisas passam a possuir o humano. O poder, o ser, o prazer. Então aí nós deixamos de ser livres. E nos tornamos escravos daquilo que deveria ser para a nossa salvação, para a nossa administração, para o nosso bem. Então pensa na sociedade que nós estamos vivendo, se não é isso. Nós estamos perdendo a aliança original que Deus fez conosco. Ele quer a nossa salvação e Ele diz que tudo foi feito para nós e que maravilha as obras de Deus. E aí é o tema do Evangelho de hoje. O Evangelho traz algo importante
que é o senhorio de Cristo no mundo. Tudo foi feito por Ele. Deus fez tudo no sexto dia e no sétimo dia descansou. Portanto, ele fala que nós precisamos guardar o dia do Senhor, mas não ser legalista, porque tudo foi feito para Deus. Tudo foi feito por Ele para a nossa salvação, ou seja, para a nossa vida. Então, os apóstolos são questionados pelos fariseus só por causa da norma, que não podia fazer nada no sábado. E é interessante isso, que quando você vai a Israel, até hoje, os judeus, o feriado para eles é dia de guarda, é o sábado, e para os cristãos o domingo. Então nós precisamos ter essa consciência que tudo foi feito para o nosso bem. Agora também acontece que os católicos deveriam guardar o domingo, nem o domingo guarda, né, também. Então nós caímos do extremo para o outro. Então o que nós devemos guardar? Cristo ressuscitou para a nossa salvação no domingo. Então, Dominus, domingo, dia do Senhor. Então é guardar, mas não significa que nós somos escravos, deixar de fazer o bem no dia do domingo ou no sábado. Quer dizer, é isso que o Senhor fala. Ele fala assim, olha, nós precisamos, tudo foi feito para o homem, não o homem para o que foi feito. Senão a gente inverte a obra da criação de Deus. E aí é algo importante que a gente precisa ter claro, né? Como nós estamos vivendo esta realidade da fé, a profundidade do mistério da fé. Então é deixar o Senhor ser Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. E participar da sua igreja, participar da nossa missão, faz parte da missão. Nós assumimos uma fé, assumimos o nosso batismo como compromisso com a igreja. Quem é batizado não é só um rito, é entrada na igreja de corpo e alma. Tem gente que tem um pé na igreja e outro lá na rua, porque nunca se adere totalmente à igreja, ou divide a fé com tantas outras coisas que não tem uma referência firme de fé. Hoje, gente, quem não tiver uma espiritualidade mais profunda, quem não tiver uma vida de silêncio e uma vida espiritual de interioridade, não vai resistir. Vai ser sempre alguém mais ou menos. Porque a gente tem hoje o católico cultural, né? Porque a família era católica, eu também sou católico. E aí cumpre o básico. Missa de sétimo dia, batizado e etc. Sexta-feira da Paixão, que nunca falta, né? Então não podemos ser assim. A nossa fé tem que nos comprometer com Ele, Jesus Cristo, que morreu por nós. Então a aliança que Deus fez foi selada para a nossa salvação com o sangue do seu Filho. Então, irmãos e irmãs, que a celebração nos ajude a viver a nossa fé com fidelidade, porque Deus cumpre a sua promessa e realiza o seu amor na vida de cada um de nós.